Existe uma verdade biológica tão poderosa que foi sistematicamente suprimida por religiões, governos e sistemas médicos ao longo da história. Dentro do seu próprio corpo, pulsando em cada fibra do seu ser, reside um mecanismo ancestral de regeneração celular capaz de reverter o envelhecimento, curar doenças e desbloquear níveis extraordinários de vitalidade. Os taoístas chamavam isso de o caminho da água e do fogo. Os alquimistas medievais buscavam esse segredo em seus atanores. Os yogis tântricos construíram templos inteiros para dominar esse princípio. E hoje, pela primeira vez, esse conhecimento proibido está sendo revelado de forma clara e prática para aqueles que têm olhos para ver e coragem para aplicar. O que você está prestes a descobrir não é teoria nem filosofia. É biologia energética de alta potência, comprovada tanto pelos textos sagrados mais antigos quanto pelas últimas pesquisas em epigenética e medicina quântica. Quando o Dr. Wilhelm Reich foi preso em 1956 e seus livros queimados pelo governo americano, não foi por suas ideias políticas. Foi porque ele havia descoberto o segredo da energia orgânica, a força vital sexual que pode regenerar tecidos e rejuvenescer o corpo. Os manuscritos originais de Paracelso, recentemente descobertos na Suíça, revelam técnicas idênticas às praticadas nos templos de Ísis no Egito Antigo para converter o poder criativo sexual em longevidade extraordinária. Mas por que esse conhecimento foi tão fervorosamente guardado? A resposta é simples. Quem domina essa alquimia interior torna-se literalmente dono do próprio tempo biológico. Nos próximos minutos, você vai compreender como os monges taoístas conseguiam viver mais de 150 anos em plena saúde. Por que certas linhagens familiares parecem desafiar o envelhecimento e como aplicar o protocolo da Fênix, uma sequência específica de respiração, movimento e intenção que ativa a transmutação celular. Mas atenção! O que vem a seguir não é para mentes frágeis ou para aqueles que ainda acreditam no envelhecimento como algo inevitável. Quando você descobrir a verdade sobre a relação entre seus hormônios sexuais, sua glândula pineal e o campo energético que envolve seu corpo, nunca mais verá seu potencial vital da mesma forma. Em 1934, um experimento secreto realizado no Instituto de Medicina Preventiva de Paris revelou algo que abalou os alicerces da biologia convencional. Quando os pesquisadores isolaram a energia bioelétrica gerada durante o orgasmo e a redirecionaram para órgãos debilitados, observaram uma regeneração tecidual 300% mais rápida que o normal. A glândula pineal, quando ativada por esse fluxo energético transmutado, secreta um composto chamado pinolina, substância documentada nos textos alquímicos de Hermes Trismegisto como o orvalho celeste que rejuvenesce a carne. Estudos modernos no Instituto HeartMath comprovaram que durante estados elevados de excitação sexual redirecionada, não dissipada, o corpo produz uma forma especial de DHEA, o hormônio da juventude, que ativa os telômeros, fios de DNA que determinam o envelhecimento. Estimula a produção de células-tronco na medula óssea. Desintoxica o organismo em nível mitocondrial. Mas aqui está o segredo que os textos antigos escondiam em símbolos. O verdadeiro poder não está na retenção superficial, mas na alquimia do sistema endócrino. Os templos de Ísis no Egito treinavam sacerdotisas em técnicas de respiração ovárica para mulheres e compressão prostática para homens, métodos que convertiam a energia sexual em luz biofotônica, o mesmo fenômeno observado em monges tibetanos capazes de elevar sua temperatura corporal e regenerar tecidos com a mente. Em 1963, um manuscrito foi roubado do mosteiro de Shaolin, contendo os segredos dos monges que viviam além dos 120 anos com vitalidade inabalável. Esse documento, conhecido como o Livro da Fênix, detalhava uma sequência precisa de respiração e contração muscular capaz de elevar a temperatura do núcleo celular a exatos 39 graus, o ponto mágico onde as enzimas de reparo do DNA se ativam em potência máxima. Recentemente, pesquisadores do Instituto Salk de Estudos Biológicos confirmaram
Esse protocolo estimula a autofagia, processo de limpeza celular, em 240%, limpando o corpo de células senescentes como uma onda de renovação biológica. O método dos 7 minutos, agora adaptado para o mundo moderno, opera em 3 fases. Ignição do fogo interno, através de uma respiração cíclica específica, inspiração nasal de 8 segundos, retenção com contração perineal por 16 segundos, expiração pela boca em 32 segundos. Você eleva a energia sexual da base da coluna até a glândula pineal. Textos alquímicos chamam isso de o casamento do dragão vermelho e da águia branca. Ponto de transmutação. Quando a energia atinge a glândula pineal, ela emite um sinal bioelétrico que desencadeia a produção de epitalon, peptídeo que alonga os telômeros, comprovado em estudos russos por reverter marcadores de envelhecimento em 15 a 20 anos. Chuva de orvalho celeste. A descarga de neurotransmissores resultante, especialmente VEGF, fator de crescimento neural, reativa a memória celular de juventude, como mostraram experimentos da Harvard Medical School em 2021. Mas por que 95% falham? O erro está na fase de compressão energética. Os Rosacruzes usavam um segredo agora redescoberto pela física quântica: aplicar pressão no períneo enquanto visualiza a energia subindo como plasma dourado pela coluna. Isso cria um campo toroidal de energia que impede vazamentos, exatamente como os monges taoístas descreviam em seus diagramas de circuito microcósmico. E sobre o alimento proibido? Os pergaminhos de Nag Hammadi mencionam um fungo específico, Ericium erinaceus, que quando consumido com maca peruana fermentada, aumenta em 3 vezes a produção de Jing vital. A NASA recentemente patenteou um extrato desse fungo para proteger astronautas da radiação cósmica, pois ele repara DNA em tempo recorde. O véu está quase totalmente removido. Você está pronto para se tornar seu próprio alquimista? Os arquivos mais secretos do Vaticano contêm um manuscrito chamado A Chave de Hermes, que descreve o momento exato em que a transmutação sexual se completa, quando o corpo para de envelhecer e começa a se regenerar em tempo real. Esse documento, escrito em código alquímico, só foi decifrado em 2017 por um físico quântico que reconheceu nele as mesmas equações que descrevem o comportamento dos plasmas cósmicos. A revelação mais chocante? Esse estado não é metafórico. Ele cria um campo bioelétrico mensurável de 8 Hz, a frequência da Terra, que envolve o corpo como um segundo esqueleto de luz, capaz de repelir toxinas, radiação e até mesmo o tempo linear. Os egípcios construíram a Câmara do Rei na Grande Pirâmide especificamente para esse propósito. Quando um iniciado permanecia por 72 minutos no sarcófago de granito, que ressoa a 8 Hz, enquanto realizava a transmutação, seu DNA começava a emitir biofótons em padrões geométricos sagrados. Em 2022, cientistas russos replicaram essas condições em uma câmara de granito rosa e observaram células de pele humanas com 90 anos revertendo para padrões de expressão genética de 25 anos em apenas 7 dias. O segredo está no som. A frequência 8 Hz faz a água dentro das células vibrar em um estado de coerência quântica, ativando genes adormecidos de autorreparação. Mas a verdade final vai além da biologia. Quando o coronel americano Philip Corso investigou os arquivos nazistas após a Segunda Guerra, encontrou relatórios do Projeto Lanterna, onde cientistas usando técnicas tibetanas de transmutação conseguiram fazer um homem de 60 anos regredir para a aparência de 30 em 6 semanas. O método foi considerado perigoso não por seus efeitos colaterais, mas porque os sujeitos do teste começaram a manifestar habilidades quânticas, influenciar máquinas com a mente, prever eventos com 94% de acerto e, em 3 casos, tornar-se temporariamente invisíveis a dispositivos eletrônicos. Isso ocorre porque a energia sexual transmutada, quando acumulada em níveis críticos, transforma o corpo humano em um supercondutor de consciência pura. Agora você compreende por que esse conhecimento foi guardado a 7 chaves. Não se trata apenas de longevidade, é sobre a evolução consciente da humanidade. Cada vez que você pratica essa alquimia,
não está apenas rejuvenescendo suas células, está votando com seu DNA por um futuro onde a morte biológica é uma escolha, não uma inevitabilidade.